Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste 7º dia da oitava do Natal, dia em que celebramos também São Silvestre, primeiro Papa, coloca diante de nós o prólogo do Evangelho de São João, um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós o prólogo do Evangelho de São João, o prólogo que se inicia falando do Verbo. No princípio era o Verbo, aqui a tradução diz a palavra, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amados e amadas de Deus, quem é este Verbo, quem é esta palavra? É Jesus Cristo, é a palavra eterna, que no princípio estava com Deus, por meio dele tudo foi feito, toda a realidade, toda a criação, tudo foi feito por meio dele. E nada se fez de tudo que foi feito. Quer dizer, tudo foi feito por meio da palavra, tudo foi feito por meio do Logos. E agora o Evangelho fala da luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amados e amadas de Deus, o conceito de vida, o conceito de luz. Jesus Cristo é a vida, o Verbo de Deus é a vida, o Verbo de Deus é luz que ilumina as trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Amados e amadas de Deus, o Verbo é luz, o Verbo é vida. Agora, o prólogo fala do Evangelho do testemunho de João Batista. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. João vem para quê? Para dar testemunho da luz. Ele não é a luz, mas ele vem para dar testemunho da luz. O Verbo é a luz. O Logos é a luz. É a luz que ilumina todo homem. É a luz que ilumina as trevas. É a luz que veio ao mundo para iluminar. Cristo é a luz. Ele é a luz do mundo. O Evangelho continua dizendo: a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis
conhecê-la. Amados e amadas de Deus, o Logos é o Logos Criador, é o Logos através do qual Deus cria a palavra. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo a reconhece, não reconhece quando ela entra no mundo. No versículo 14, ele vai dizer: e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando ela entra no mundo, o mundo não a acolhe. E continua o prólogo: mas veio para o que era seu e os seus não acolheram. Quer dizer, veio para o mundo judaico, mas o mundo judaico não acolheu. O mundo não acolheu. O mundo aqui não é só o mundo judaico, o mundo é todo o mundo que não acolheu a palavra de Deus, que não acolheu o verbo de Deus. Mas continua: mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditaram no seu nome, aos que acreditam no seu nome. Aqueles que acolheram o verbo, que acolheram a palavra, deu a capacidade, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Esta é a nossa grande identidade. Somos filhos e filhas de Deus. E o versículo 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. A palavra, o verbo eterno se fez carne. Carne é aquilo que nós somos, quer dizer, se tornou verdadeiramente um de nós, se tornou igual a nós em tudo, menos no pecado. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. E o prólogo se conclui, esse texto que o Evangelho de hoje coloca diante de nós, agora de novo falando do testemunho de João Batista. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Quer dizer, passou à minha frente, quero dizer, né? É o verbo de Deus que existia antes, existia eternamente com o Pai, entrou na nossa história, e o papel de João é o papel de testemunha. Por isso continua: pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A lei, Moisés, graça e verdade por meio de Jesus Cristo, que é unigênito do Pai, que estava na intimidade do Pai e que se deu a conhecer. Que esse texto do prólogo nos ajude a entrarmos no mistério de Cristo, a entrarmos com mais profundidade no mistério do Natal, percebermos que aquele que se encarnou é aquele que existia eternamente com o Pai e que veio habitar no meio de nós, se tornou igual a nós em tudo, menos no pecado. É aquele que é luz, é aquele que nos deu a graça de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.